Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 2. Ensina-nos a orar. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nós nos introduzimos, meus irmãos e eu, para te adorar, para suplicar que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre eles, que ao abrirmos a tua palavra, ao meditarmos nos salmos, estes poemas de louvor, de adoração, Pai eterno, que o teu Espírito traga para nós novas mensagens, dê para nós novos insights, nova iluminação, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ensina-nos a orar. E o verso áureo: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Lucas capítulo 11 e o verso 1. Queridos, orar é a respiração da alma. Orar é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Orar é a estratégia divina para nos manter em comunicação com o céu. Nós poderemos nos comunicar com o nosso Pai, com o nosso Jesus Cristo, através da oração. A oração é o desabafar do seu coração, é o derramar do seu coração diante de Deus, é o contar para Deus das suas necessidades, é o expressar louvor, é o expressar gratidão. Tudo na vida do cristão está ligado à oração. Nós não poderemos viver sem orar, porque é esse relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É através da oração que nos fortalecemos. Aqui nos diz, entre os cristãos, parece prevalecer uma crença de que apenas a oração espontânea, não aprendida, seja verdadeira oração. No entanto, os discípulos de Jesus foram imensamente recompensados quando lhe pediram que os ensinasse a orar. Deus colocou um livro na Bíblia, um livro de orações, os Salmos. Está bem no centro da Bíblia. Não apenas para nos mostrar como o antigo povo de Deus orava, mas também para nos ensinar como podemos orar no presente. Como poderemos introduzir todos esses poemas nos Salmos em nossas orações. Desde as primeiras eras, o livro dos Salmos tem moldado as orações do povo de Deus, incluindo Jesus, as orações de Jesus. Nesta semana, veremos como os Salmos ajudaram os fiéis a atravessar a jornada da vida e a crescer no relacionamento com Deus. Devemos recordar que o livro dos Salmos é um composto de orações e, assim, é inestimável não só pela visão teológica, mas também porque pode enriquecer e vai enriquecer e transformar nossas orações individuais e também orações em comunidade. Orar com base nos Salmos tem ajudado muitos crentes a estabelecer e a manter uma vida de oração regular e gratificante. Nesta semana, continuaremos a analisar os Salmos, especialmente no contexto de tempos em que as coisas não vão muito bem para nós. Queridos, a oração é para todos os tempos, quando tudo corre bem ou quando tudo está indo mal. A oração é o recurso colocado por Deus nas nossas mãos para buscar conforto na hora difícil, ânimo na hora do desânimo e orientação na hora das dúvidas. Que você viva uma vida de oração. Aleluia! Na parte de domingo, promovendo o uso dos salmos na oração. Abra sua Bíblia, vamos ler o Salmo 105. Abra sua Bíblia no Salmo 105.
os versos 1 até o verso 5. Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Os salmos faziam parte dos cânticos de Israel. Os salmos devem fazer parte dos nossos cânticos, dos nossos louvores. Por isso aqui diz: cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. É através dos salmos, através dos cânticos, que nós falamos e testemunhamos das maravilhas de Deus, das obras que Ele criou. E o verso 3, gloriai-vos no seu santo nome. Onde temos que nos gloriar? No santo nome de Deus, no YHWH, o grande eu sou, o eterno, o santo de Israel. É neste nome que nós deveremos nos gloriar. Aqui diz: gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Deus não quer filhos cabisbaixos, tristes, desanimados, frustrados. Deus quer filhos agradecidos, filhos que louvam, filhos que são felizes porque tem um Pai no céu, tem um Salvador no céu, tem o Espírito Santo que em nós habita. Por isso nós temos muitas razões, maiores razões, infinitamente maiores razões do que os ímpios, do que os ateus, porque nós temos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha para a nossa salvação. Por isso diz aqui, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Como? Continuamente, buscando, porque Deus disse: se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós deveremos buscar continuamente, todas as manhãs, todas as noites, mas todas as horas do dia também buscar o Senhor continuamente, a sua força. E aqui diz o verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez. Analise o que ele fez no passado, na história de Israel, na travessia do Mar Vermelho, na libertação de Israel da escravidão egípcia. Queridos, como Deus conduziu o seu povo através de 40 anos no deserto, cuidou deles. Nós deveremos nos lembrar das maravilhas que ele fez. Isto fortalece a nossa fé, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele cuida de você hoje, como cuidou dos seus filhos no passado. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Meu querido irmão, aqui está. Nós deveremos promover o uso dos salmos em nossas orações. Leia também comigo Colossenses 3,16. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, e o verso 16. Aqui você pode ler comigo, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos. Percebam, admoestando-vos, ensinando-vos uns aos outros com salmos, usando os salmos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na oração ou nos louvores, deveremos usar o quê? Os salmos. E ainda Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, vamos ver então o verso 13. Tiago, capítulo 5 e o verso 13. Aqui diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. É um convite de Deus para você cantar. E cantar, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Um modo simples de introduzir os salmos na vida é dedicar tempo cada dia à leitura de um salmo, começando com o Salmo 1 e seguindo a ordem do saltério. Outra forma é ler os salmos que correspondem à sua situação atual, conforme os diferentes tipos de salmos. Existem salmos para ocasiões diferentes. Primeiro, salmos de lamento. Segundo, lamento coletivo. Terceiro, salmos de ações de graças. Quarto, salmos que são hinos. Quinto, salmos penitenciais.
Sexto, salmos de sabedoria, usados na busca da sabedoria e da orientação de Deus. Sétimo, salmos históricos. Oitavo, salmos de ira ou raiva. Nono, salmos de peregrinação. Ao longo deste trimestre veremos muitos salmos e os estudaremos no contexto em que eles surgiram. Como então deveremos ler os salmos? Primeiramente, leia cada salmo fazendo uma reflexão simples e, em seguida, ore. Refletir sobre os salmos envolve analisar diferentes aspectos dele, o modo como o salmista se dirige a Deus e as razões da oração. Considere como a sua situação corresponde à situação do salmista e como o salmo pode ajudá-lo a organizar a sua experiência. Você ficará surpreso com a frequência com que será capaz de relacionar suas experiências com o que está escrito ali nos salmos e vê-las reproduzidas nos salmos. Se algo no salmo o desafiar, considere, por exemplo, se ele corrige suas falsas esperanças presentes sobre algo que você esteja enfrentando. Contemple a mensagem do Salmo à luz de Cristo e de sua obra salvífica e da esperança que essa obra nos oferece a longo prazo. Somos beneficiados sempre que olhamos para tudo na Bíblia à luz de Cristo, à luz da cruz de Cristo. Procure novos motivos que o Salmo apresenta para a oração e pense na importância dos Salmos para todos nós. Peça que Deus coloque sua palavra em seu coração, na sua mente. Se o salmo corresponde à situação de alguém que você conhece, interceda em oração por essa pessoa. Os salmos abrangem todos os aspectos da vida. O que significa, meu querido irmão? O que significa permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós? Isso é o que está em Colossenses 3,16. Permitir que a palavra de Deus habite em nós é internalizar a Bíblia, é memorizar a Bíblia, assimilar a Bíblia, possuir a Bíblia, apropriar-se do conteúdo bíblico, aplicando-o na sua vida. Querido irmão, querida irmã, louve a Deus pelos salmos que Deus colocou no centro da Bíblia, porque eles nos inspiram no louvor e nas orações. Aleluia! Na parte de segunda-feira, confiança em tempos de dificuldade. Quando você está em dificuldade, é o momento em que você mais necessita de Deus. Nós temos para onde correr na hora da dificuldade. Quando as circunstâncias são difíceis, nós temos a quem recorrer, a quem clamar, a quem pedir. O ateu não tem, mas você tem. Você tem um pai que está com os olhos voltados para você, uma mão aberta para abençoá-lo. Portanto, confiança em tempos de dificuldades. Em momentos de desespero, de sofrimento, surge a pergunta: o que o Senhor está fazendo? Por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Os salmistas passaram por ocasiões semelhantes às que você e eu passamos e, por inspiração divina, registraram as suas experiências. Abra a Bíblia no Salmo 44. Salmo 44, esse texto é relevante para os crentes hoje? O que você acha? Vamos ler Salmo 44 e vamos ver quão relevante é esse salmo para nós hoje. Leia comigo, Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado. Veja a importância de contar para os filhos e de recontar, passar de pai para filho os grandes feitos, as grandes maravilhas de Deus, para que eles desenvolvam a fé dos nossos pais. Verso 2: Como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e a eles os alargaste. Este Deus que destruiu os inimigos do seu povo no passado é o mesmo Deus que se levanta em defesa sua.
Miguel, o grande príncipe, ele vem em socorro dos seus filhos. Queridos, Jesus Cristo é quem se levanta em tua defesa. Você tem alguém que olha por você. Você tem alguém que está empenhado em ajudar, em socorrer, a libertar, a curar, a levantar você quando você cai. Por isso diz aqui que ele expeliu as nações com a sua mão e os plantou a eles como afligiste os povos e a eles os alargaste. Verso 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Veja como você e eu poderemos usar esta frase. Tu és o meu rei, ó Deus. O rei da nossa vida é Jesus Cristo. O mesmo que lutou com Jacó naquela noite no Vale do Jaboque. Aquele mesmo Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, ele é o nosso Salvador. Por isso podemos dizer, tu és o meu rei, o meu Deus. E aqui diz o verso 5, por ti venceremos os nossos inimigos. Esaú estava vindo com um exército de cerca de 400 homens armados para atacar Jacó e a sua família, para destruí-los. Mas Deus falou com Esaú para não tocar no seu ungido. Queridos, Deus protegeu Jacó contra o seu irado irmão Esaú. Deus protege-nos contra os nossos inimigos. Esta é a plena certeza que nós temos, porque Hebreus capítulo 13 diz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Verso 6. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Em quem nos gloriamos? Em Deus, nosso Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo que em nós habita. Em Deus nos gloriamos. Verso 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Aqui está falando de quando Deus permitiu que o seu povo fosse vencido, quando ele permitiu que o seu povo fosse feito escravo e levado para o exílio. Deus permite quando é para o bem dos seus filhos, para reavivar a fé dos filhos, para trazê-los para mais perto dele. E aqui diz o verso 12, tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações. Verso 15, a minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. Verso 17, tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti. Verso 18, ou seja, mesmo com todas estas tragédias espirituais, mesmo sentindo-nos abandonados, sentindo-nos como escravos vencidos, mesmo assim, diz o verso 17, tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti. Assim como Jó adorou a Deus na abundância e adorou a Deus na miséria, no luto, na tragédia, ele também adorou a Deus. Por isso diz aqui, não nos esquecemos de ti. Verso 18, o nosso coração não voltou atrás. Não olhamos para trás. Nós nos agarramos ao nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Nos agarramos ao Deus da nossa salvação e não desanimamos, não voltamos atrás. Verso 19, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte, mas não esquecemos de ti. Verso 22, sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas não esquecemos de ti. Verso 23, desperta, porque dormes, Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre,
Por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Queridos, este salmo mostra a confiança mesmo em meio às dificuldades. Ainda que pensemos que Deus nos trata injustamente, quando o sofrimento nos atinge, não consideramos apropriado expressar isto na adoração pública ou na oração particular, mas nós podemos e devemos colocar nossas expressões de desânimo, nossas expressões de tristeza nas nossas orações, no nosso louvor. Os salmistas incluíam experiências boas e experiências ruins, experiências de libertação, experiências de escravidão, tudo eles incluíam na oração e no louvor. Essa relutância de colocar as coisas desagradáveis nas nossas orações e louvores, essa relutância pode nos fazer perder o propósito da adoração. Deixar de expressar honesta e abertamente sentimentos e pontos de vista diante de Deus em oração nos torna escravos das nossas emoções. Isso também nos priva da confiança ao nos aproximarmos de Deus. Orar com base nos salmos dá a certeza de que quando oramos e adoramos, não precisamos censurar ou negar nossa experiência. O Salmo 44, que lemos inteiro, por exemplo, ajuda os adoradores a proferir sua experiência de sofrimento de forma livre e adequada. Orar com base nos salmos nos ajuda a experimentar liberdade de expressão na oração. Os salmos apresentam palavras difíceis de encontrar e palavras que nem ousamos pronunciar. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Salmos 44, 18 e 19. Observe o Salmo 44, como ele começa. No passado, Deus fez grandes coisas para o seu povo. Por isso, expressa confiança em Deus, não no seu arco. Confiamos não no nosso braço, mas em nosso Deus. Apesar disso, o povo de Deus teve problemas. A lista de infortúnios e lamentos é muito longa. No entanto, em meio a tudo isso, o salmista clama a Deus: resgata-nos por amor da tua bondade. Salmo 44, verso 26. Na tribulação, o salmista reconhece o amor de Deus. Queridos, relembremos o passado, quando a presença divina parecia muito real. Pode, sim, nos ajudar a lidar com os momentos em que os problemas nos fazem pensar que Deus está distante. Se olharmos para o passado, no último lugar em que nós contemplamos a luz, pense no último lugar em que você contemplou a luz e você vai ser fortalecido, porque essa luz pode estar ofuscada pelas nuvens. O sol pode estar escondido atrás das nuvens, mas ele está lá. O sol da justiça, ele vai brilhar na sua vida de novo. Aleluia! Na parte de terça-feira, um salmo de desespero. Você tem momentos de desespero, de angústia, de ansiedade? Portanto, você deve ler o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo de Davi, mas ele se tornou um salmo messiânico, aplicado à vida de Jesus Cristo quando viveu aqui na terra, e aplicado também àquilo que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. É um salmo messiânico, mas primeiramente Davi aplicou na sua própria vida, porque Davi vivia em desespero, sendo perseguido, caçado pelo exército de Saul. Queridos, Davi expressou sua angústia, seu desespero no Salmo 22. Abra sua Bíblia no Salmo 22 e vamos ler juntos. Começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Este é um clamor de Davi, mas este é um salmo messiânico. Então, Jesus Cristo na cruz, também, antes de morrer, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, e quando os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, ele se sentiu separado do Pai.
porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Quando os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, Jesus se tornou pecado. Aquele que nunca pecou se fez pecado na cruz. Por isso ele sentiu a separação do Pai e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Veja a experiência de Davi. Verso 3: Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Novamente, aquele que habita entre os louvores de Israel. Louve ao Senhor continuamente. Verso 4: Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Davi está falando de si mesmo, porque ele se sentia um verme. Ele se sentia um perseguido, um rejeitado. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Queridos, verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Este verso é um verso messiânico. Falaram disso acerca de Jesus Cristo na cruz. Confiou no Senhor, que o livre. Isso você vai encontrar lá nos evangelhos, exatamente na experiência de Jesus na cruz. E o verso 9: Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. E agora o verso 16, outro verso messiânico que se cumpriu em Jesus, mas primeiramente aplicava-se à vida de Davi. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Vocês estão vendo a frase que foi usada para Jesus lá na cruz, quando ele foi pregado, pregaram as suas mãos e os seus pés. Traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Quando Jesus pendurado na cruz, eles poderiam contar os seus ossos. Ele estava pendurado nu na cruz do Calvário, sendo visto por todos. Verso 18. Repartem entre si os meus vestidos. Este é outro verso messiânico que se cumpriu, porque eles rasgaram a roupa de Jesus Cristo, distribuindo-a aos soldados, mas a túnica de Jesus eles não rasgaram. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Queridos, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Esse salmo é um salmo feito por Davi, expressando a sua angústia, o seu desespero, mas é um salmo messiânico. Meu querido irmão, as palavras deste Salmo 22 ajudam as pessoas que sofrem a expressar a dor e a solidão. Deus meu, por que me desamparaste? Ao nos apresentar palavras para orar, os salmos nos ensinam a olhar para além da situação atual. Você está vivendo em momentos escuros? Você não consegue ver a luz? Os salmos nos ajudam a olhar além das nuvens, além das trevas e contemplar, pela fé, o tempo em que seremos restaurados pela graça divina. Aleluia! Assim, orar com base nos salmos conduz os adoradores a novos horizontes espirituais. Os salmos permitem que os adoradores expressem seus sentimentos e sua forma de pensar, porém, não são deixados onde se encontram. Os adoradores são levados a abandonar seus fardos de dor, decepção, raiva e desespero diante de Deus, aos pés de Jesus, e a confiar nele, sejam quais forem as circunstâncias.
A mudança de lamento para louvor, observada em muitos salmos, é indício da transformação espiritual que os crentes experimentam quando recebem a graça divina e o conforto na oração. Você começa na oração chorando, você começa na oração lamentando, mas você termina a oração louvando a Deus. Como podemos aprender a enxergar além de nossas provações imediatas e assim confiar na bondade de Deus, não importando o que enfrentamos no presente? Vamos, através da oração, do louvor, vamos olhar além daquilo que vemos hoje. Vamos olhar para além da situação atual e, pela fé, vamos ver o tempo em que seremos restaurados pela graça divina. Aleluia! Na parte de quarta-feira, do desespero à esperança. O desespero não dura a vida toda. Ele é passageiro, porque a esperança brilha na sua vida. Os salmistas, seres humanos como você e eu, enfrentaram situações em que a presença de Deus parecia distante. Quem nunca pensou assim? Como isso aconteceu comigo? Embora nossos pecados nos tragam dificuldades, às vezes parece haver injustiças e sentimos como se não merecêssemos o que está acontecendo conosco. Vamos ler o Salmo 13. Abra sua Bíblia no Salmo 13. Quais são os dois estados de espírito que vemos nesse Salmo 13? Leia comigo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Novamente Davi, aqui em desespero, ele clama a Deus. Como é bom ter alguém para quem clamar. Como é bom ter um lugar, os pés de Jesus Cristo, onde poderemos chorar, derramar o nosso coração. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Este salmo até poderia ser intitulado o Salmo do Até quando? Até quando? Agora o verso 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio, veja o verso 5, do desespero para a esperança, para o conforto, verso 5, mas eu confio na tua benignidade. Em outras palavras, apesar de me sentir assim, desamparado, não ouvido, esquecido, mas apesar de tudo isso, verso 5, reafirma sua confiança em Deus. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meu querido irmão, este salmo é um salmo que pode se aplicar à minha vida, à sua vida, porque quem já não passou por angústias? Quem já não se sentiu desamparado ou como que esquecido de Deus? O Salmo 13 indica o caminho para evitar outro erro comum. Concentramo-nos em nós e nos nossos problemas a orar, mas nós precisamos sair de dentro de nós. E nós precisamos colocar o foco em Deus. Este salmo transforma a nossa oração, levando-nos a reafirmar a natureza fiel e imutável da maneira divina de lidar com seu povo. Embora o salmo comece com lamentos, com reclamações, ele não termina assim. E esse é o ponto crucial. Você pode começar lamentando, chorando, mas você tem que terminar louvando e reafirmando a sua confiança em Deus. O salmo nos leva a escolher deliberadamente confiar no poder redentor de Deus, de modo que o medo e a ansiedade deem aos poucos lugar à salvação que Deus oferece. E comecemos a experimentar a mudança do lamento para o louvor, do desespero para a esperança. No entanto, a mera repetição das palavras dos salmos com apenas uma ligeira compreensão do seu significado não produzirá a autêntica transformação aprendida com a utilização deles. Ao orar,
com os salmos, deveremos buscar o Espírito Santo. Para quê? Para ser capacitados a agir da maneira requerida pelo salmo. Os salmos são a palavra de Deus por meio da qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações. Pela graça de Deus, as promessas dos salmos se manifestam na vida dos crentes. Isso significa que permitimos que a palavra de Deus nos molde de acordo com a vontade divina e nos una a Cristo, que demonstrou a vontade de Deus perfeitamente e que também orava usando os salmos como Filho de Deus encarnado. Como Cristo usou os salmos, nós deveremos usar os salmos. Como a vida de Cristo não foi só de alegria, de felicidade, ele passou pelo vale da sombra da morte, também assim será com você e comigo, meu querido irmão. Suas provas o aproximaram ou o afastaram de Deus. O que acontece com você? As provas, as dificuldades, nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus? Queridos, Deus permite as provas, o fogo do ourives, para nos purificar, para nos levar para mais perto dele. Como podemos evitar que os sofrimentos nos afastem de Deus? Clamando a Ele, confiando nele, reafirmando nossa plena confiança no Deus da nossa salvação. Aleluia! Na parte de quinta-feira, restaura-nos novamente. Abra sua Bíblia no Salmo 60, o Salmo 60, e vamos ver então o verso 1 até o verso 5. Salmo 60, verso 1 até o verso 5. Leia comigo. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Este salmo está falando de uma experiência de abandono. E o verso 2. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Este salmo está falando da experiência dura, de quando foram derrotados ou foram exilados, uma experiência dura. E o verso 4, deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Meu querido irmão, mesmo que o Salmo 60 comece com angústia, com lamento, ele termina em louvor, em confiança. Os salmos de lamento são entendidos como orações de pessoas que passavam por tempos difíceis, sejam no aspecto físico, psicológico ou espiritual, ou todos eles. Isso não significa que devamos evitar esses salmos, mesmo nos bons momentos. Às vezes pode haver uma separação total entre as palavras do salmo e a experiência presente do adorador. Ou seja, os salmos de lamento podem ser benéficos para os adoradores que não estejam sofrendo. Primeiro, eles, os salmos de lamento, nos tornam conscientes de que o sofrimento existe, faz parte da vida e que isso acontece com justos e com ímpios. Os salmos asseguram que Deus está no controle e oferece força e soluções nas dificuldades. Mesmo na tribulação, o salmista demonstrou esperança de que Deus o libertaria. Em segundo lugar, os salmos de lamento nos ensinam compaixão para com os que sofrem. Mesmo que você não esteja sofrendo, alguém está sofrendo e você pode entender essas pessoas. Ao expressarmos felicidade e gratidão a Deus, especialmente em público, devemos considerar os menos afortunados. Pode ser que tudo esteja bem com você, mas quem não conhece pessoas que sofrem terrivelmente? Estamos cercados por pessoas que sofrem mais do que nós. Orar com base nesses salmos nos ajuda a não nos esquecermos dos que passam por tempos difíceis. Os salmos devem evocar em nós compaixão e desejo de ministrar, de ajudar aos que sofrem, como Jesus fez. Lemos no livro Beneficência Social, página 19. Este mundo é um vasto hospital. É verdadeiramente um vasto hospital. Mas Cristo veio curar os enfermos, proclamar libertação aos cativos de Satanás.
como diz Lucas 4,17. Ele, Cristo, era em si mesmo saúde e vigor. Transmitia sua vida a doentes, aflitos e possessos de demônios. Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador. Sabia que aqueles que pediam sua ajuda haviam trazido sobre si a doença, mas apesar disso, não se recusava a curá-los. Há pessoas que ficam doentes sem culpa, outros ficam doentes por sua própria culpa, mas Cristo ignorava as razões. Cristo abraçava todos e curava todos. Assim deveremos ser também. Quando o poder de Cristo penetrava esses pobres corações, sentia uma convicção do pecado. E muitos eram curados das enfermidades espirituais e das doenças físicas. O Evangelho hoje ainda possui o mesmo poder, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que não deveríamos testemunhar hoje os mesmos resultados? Entrar nas casas dos doentes, ir ao hospital visitando o quarto de um doente, impor as mãos sobre os doentes e, em nome de Jesus, trazer sobre eles a cura e a libertação e também o fortalecimento da fé. Deixe-se usar por Deus. Jesus é para você cura, remédio, libertação, e Jesus será também para os sofredores que vivem ao seu redor. E Deus quer usar você como instrumento para ir até essas pessoas sofredoras. Você conhece alguém que precisa não apenas de orações, mas também de atenção, de cuidado, de oração? Vamos nos dispor, dizendo a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jesus vai nos usar neste santo ministério, que é uma continuação, uma extensão do ministério de Jesus. Ellen White descreve os salmos penitentes de Davi, por exemplo, o Salmo 51, como a linguagem da alma e orações que ilustram a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Ela encoraja os crentes a memorizar os salmos como meio de promover o sentido da presença divina na vida e destaca a prática de Jesus de proferir salmos quando se deparava com a tentação e com o temor. Jesus citava os versos da Bíblia para enfrentar as tentações de Satanás, como fez no deserto da tentação. Queridos, nós devemos memorizar os versos dos salmos e usar as palavras da Bíblia como refutação às tentações de Satanás. Ellen White ainda fala quantas vezes pelas palavras de um cântico sagrado se abrem na alma as fontes do arrependimento, da fé, da esperança, do amor e da alegria. De fato, muitos hinos são verdadeiras orações. Livro Educação, página 114, 118. Quando nós oramos e cantamos os salmos, assumimos a persistência, a ousadia, a coragem, a esperança dos salmistas. Nós incorporamos a experiência deles como sendo nossa. Eles nos encorajam a continuar nossa jornada espiritual e nos confortam com o fato de não estarmos sozinhos. Você não está sozinho. Em meio a 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, você não está sozinho. Você está sendo olhado por Deus, você está sendo amado por Deus. Deus ama você como se você fosse o único para amar. Outras pessoas, como nós, passaram por tempos sombrios e, no entanto, foram triunfantes pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, os salmos nos revelam os vislumbres da fervorosa intercessão de Cristo em nosso favor, pois Ele vive sempre para orar por nós. Queridos, os salmos são orações e cânticos divino-humanos. Deveremos usar abundantemente os salmos, memorizá-los, fazer dos salmos nossas orações e nossos louvores, nossas ações de graças. Que Jesus Cristo derrame o Espírito Santo sobre você e que te dê a paz de meu Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido, obrigado pelos salmos de lamentos, pelos salmos de desespero, pelos salmos de medo, pelos salmos que expressam abandono, mas estas experiências dos salmistas nos fortalecem, porque nós passamos pelas mesmas experiências.
Mas todos estes salmos terminam com louvor, com reafirmação da confiança em Deus, o Deus que olha por nós e que não se esquece de nós. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.